Você lembra do primeiro episódio do seu desenho animado favorito? Ou você sequer viu ele? Porque tem alguns primeiros episódios aí que acabaram se perdendo com o tempo ou até foram trocados por outros. É sobre isso que falaremos hoje, os primeiros episódios dos melhores desenhos animados, inclusive os episódios perdidos. Vambora! Samurai Jack. Samurai Jack pra mim é o melhor desenho já feito pela Cartoon. Ele tem uma profundidade absurda, é daqueles desenhos que você assiste de um jeito quando é criança e quando é adulto assiste de novo, só que vê uma coisa totalmente diferente. Não é o meu favorito, sendo sincero pra vocês, o meu favorito é Coragem o Cão Covarde, mas eu tenho que admitir que Samurai Jack é melhor. Eu acabei procurando o episódio de teste do Samurai Jack, aqueles pilotos que eles enviam pros produtores e tudo mais pra ver se vai ter uma temporada completa ou não, só que eu acabei não achando. Entretanto, tem um detalhe muito legal de Samurai Jack, que os 3 primeiros episódios acabaram sendo juntados e se transformaram em um filme de estreia do desenho. E os episódios acontecem da seguinte forma. O primeiro episódio começa com um eclipse que acordaria o Abu, que tiraria ele da sua prisão eterna. Mais uma vez estou livre para dominar o mundo como já fiz em tempos idos. Então corta e vai para o palácio do imperador, que é o pai do Jack, que está contando para ele como ele, utilizando a espada mágica, acabou prendendo o Abu. Só que ele mesmo fala para o seu filho sempre ficar esperto, porque o mal pode sempre acabar voltando. E não demora muito e o Abu acaba abrindo ali o teto do castelo e capturando o pai do Jack, que olha para sua mãe e diz para ela pegar o Jack e fazer de acordo com o plano, porque senão tudo estaria perdido. Mãe, Abu retornou! Faça como planejamos, o nosso futuro depende disso! O Jack então acaba sendo deixado em um barco ali de um chinês e levado para fora do seu reino, e passando por várias culturas diferentes. Com o próprio chinês ali do barco, ele acaba aprendendo astronomia, depois ele aprende algumas batalhas ali com um homem de uma tribo africana, também passa um tempo com um árabe, treina arco e flecha com o Robin Hood, acaba participando de um barco viking, passa pelo antigo Egito, pela antiga Grécia, e por fim acaba treinando com alguns monges, e depois ele volta ali para um castelo, pega a espada mágica e vai então libertar o seu pai, que está sendo feito de escravo pelo Abu. Ele derrota alguns minions do Abu facilmente e então parte para enfrentar o próprio Abu. Abu! E dá um cacete nele. O Abu até vira várias formas diferentes para tentar derrotar o Jack, só que não acaba adiantando. Ele vira um polvo, um escorpião e tudo mais, mas leva um cacete igual. Só que quando o Abu está prestes a ser derrotado de forma definitiva, ele acaba abrindo um portal e enviando o Jack para o futuro. Mas que ardil é este? Abu! O segundo episódio então começa com ele caindo ali no futuro, onde tem carros voadores e tudo mais. E nesse local ele acaba encontrando 3 meio que rappers, ou caras que gostam de hip hop, que falam que ele mandou demais e tudo mais, e ficam chamando ele repetidamente de Jack. E é daí que ele acaba tirando o nome dele, porque até então a gente não sabia o nome desse samurai. Jack! Jack parecia uma loja de frios ricochetantes. O Jack foi maravilhosamente acrobatífero. Mas a partir de agora ele passaria a se chamar Samurai Jack. Bem, então esses 3 rappers acabam falando pra ele que o Abu está mandando em todo o mundo ali e mandam ele para um barzinho para ele tomar alguma coisa e relaxar. Nesse bar meio que o Jack acaba puxando briga com alguns aliens ali. Na verdade os aliens acabam puxando briga com o Jack porque não vão com a cara dele. O Jack até que não quer lutar, mas os aliens querem, então o Jack acaba dando um cacete em todo mundo ali. E por causa disso ele acaba chamando a atenção de 3 cães arqueólogos. Isso mesmo, cães arqueólogos. Esses cães estavam sendo feitos de escravos pelo Abu, que meio que fazia com que eles escavassem e procurassem alguns cristais preciosos, uns cristais rosas ali. Os cães pedem ajuda do Jack e ele aceita. Esse segundo episódio acaba com o Jack ali no campo de escavação, olhando para o horizonte, onde já estava vindo o exército de Abu, porque ele ficou sabendo da presença do Jack no futuro, por causa de uma mulher que acabou vendo ele ali no bar. Estão chegando! Estão chegando! Os zangões de Abu se aproximam pelo sul! Estarão sobre nós ao nascer do sol! No terceiro episódio, Jack se prepara para a chegada do exército de Abu, fazendo armas ali com os cristais, como flechas, lanças, e faz uma armadura também, prepara várias armadilhas e até doma um cavalo ali do local. No dia seguinte, o Jack parte sozinho para enfrentar o exército. Ele até acaba começando bem, destrói vários robôs ali, só que como a quantidade de besouros robôs é gigantesca, eles acabam dando um baita trabalho pro Jack, e até
tiram toda a armadura dele. Isso ele acaba recuando e usando várias armadilhas. Os robôs que sobraram disso, ele acaba levando na mão mesmo. Essa é uma cena muito legal porque não tem nenhuma fala do Jack, é somente ele cortando os robôs, e conforme ele corta, ele passa pelo meio deles. E nisso o óleo dos robôs acaba jorrando no corpo do Jack, meio que como se fosse sangue mesmo. E no final, mesmo com um baita trabalho, ele acaba amontoando vários corpos de robôs e até grita com a vitória. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like aí também e de compartilhar o vídeo porque ele deu um trabalhão, hein? Se possível, hypa e dá uma olhada no comentário fixado. O primeiro episódio de Bob Esponja se chama Precisa-se de Ajudante, ou Precisa-se de Ajuda, em inglês seria Help Wanted. E provavelmente aquele que você deve ter assistido, se é que você assistiu, né, acabou sendo lançado em 1999, e tem essa abertura aqui. É o mar, tão fascinante, tão maravilhoso. Estamos vendo a fenda do biquíni. Entretanto, tem uma outra versão que ocorreu em 1997, onde a abertura é bem diferente, tem até um narrador falando o nome do Bob Esponja. Meio que o início do episódio de 1999, com Bob Esponja acordando, falando com o Gary ali e tudo mais, não existia. SpongeBob SquarePants. Bem, mas o episódio em si acontece com Bob Esponja procurando um emprego e indo até o Siri Cascudo, que seria o seu sonho. Ele acorda então, acaba se trocando e tudo mais, até faz um treino ali, né, porque ele fala que precisa estar em forma. Eu tenho que ficar em ótima forma física hoje, Gary. E sai falando que estava pronto e vai até o Siri Cascudo. Ele acaba desistindo ali no meio do caminho, mas o Patrick acaba encorajando ele. Então o Lula Molusco, vendo que poderia acabar tendo que trabalhar com Bob Esponja, acaba meio que falando mal dele ali, com o seu siriguejo e tudo mais. Vou provar que sou bom de fritura. Pergunte ao Lula Molusco, ele vai confirmar. Não. E o seu siriguejo fala que o Bob Esponja então faria um teste, e que se ele passasse, ele seria empregado. Ele deveria achar uma espátula hidrodinâmica, e na verdade várias outras coisas também, que eu vou deixar aí pra vocês. Acessórios de popa e de proa e um motor turbinado e não volte a trazer tudo. Ele fala isso porque pensou que o Bob Esponja não acharia e ele poderia se livrar dele. Bem, então Bob Esponja vai procurar a espátula, enquanto ele está fora e o seu siriguejo, o Lula Molusco, que estão ali rindo do que fizeram, acaba chegando várias enxovas ali no Siri Cascudo. As enxovas estavam com muita fome e até fazem uma onda ali, literalmente uma onda, pedindo hambúrgueres para o seu siriguejo e para o Lula Molusco. E como os dois não sabiam cozinhar, então eles acabam tendo vários problemas. Mas a situação só se resolve quando Bob Esponja aparece voando com a espátula, que ele realmente tinha achado, e faz vários hambúrgueres rapidamente, e se livra das enxovas. Com isso ele acaba ganhando o emprego do seu siriguejo, mesmo contra a vontade do Lula Molusco, e no final do episódio o Patrick aparece ali pedindo o hambúrguer de Siri, o Bob Esponja acaba fazendo vários, e até joga o Patrick pra fora do restaurante. Seu siriguejo! Seu siriguejo! Bem, o Laboratório de Dexter é outro clássico da Cartoon, né? Que foi criado, inclusive, pelo mesmo criador de Samurai Jack, que é o Genndy Tartakovsky. Que é um gênio, tá? Que é um gênio, assim. Ele trabalhou em vários clássicos da Cartoon, inclusive ele vai aparecer de novo aqui no vídeo. Bem, e assim como acontece em Samurai Jack, o Laboratório também tem mais de um piloto. Se você pesquisar aí os episódios, você vai ver que tem 3. Só que, na verdade, são 4. Porque existe um episódio perdido de Laboratório de Dexter, que na verdade seria um protótipo. E tá até em preto e branco e tudo mais, é dublado meio que amadoramente ali. E dá até pra ver que na verdade é um desenho de caderno mesmo, que os caras fizeram ali pra testar. O episódio se chama Changes, que seria mudanças em inglês. Nós temos o Dexter ali, que na verdade não está no design final dele, e conclui uma invenção dele, e então a sua irmã aparece, enche o saco dele e tudo mais, e acaba apertando um botão que ela acha ali, e transforma o Dexter em um coelho. Depois disso, o Dexter, para se vingar, né, pergunta o que ela queria ser, e ela fala que queria ser uma princesa com cabelo longo e tudo mais. Quando o Dexter aperta o botão, transforma ela em um sapo. Agora, o primeiro episódio mesmo de Laboratório de Dexter, que inclusive se chama Laboratório de Dexter, uma versão melhorada desse protótipo, onde a gente tem a presença da mãe dele, por exemplo, onde ela pede para que a irmã do Dexter, a Didi, fosse ver se ele estava pronto para a escola. Didi, quer por favor
favor ver se seu irmão está pronto para o colégio? Ela vai lá ver que a porta do quarto dele tá fechada, mas mesmo assim abre utilizando um cartão. Então ela desce até o seu laboratório, começa a encher o saco dele, mexer em um monte de coisas e acha o tal botão, aquele mesmo do protótipo. Ideia do que isso faz? Ela transforma o Dexter em um coelho e ele transforma ela em um sapo. Eu quero viver num castelo enorme e ter muitos e muitos cavalos. Então os dois começam a se transformar em vários animais, até que então a mãe deles percebe que tem alguma coisa errada e vai ver o que está acontecendo, mas por sorte, aparentemente, eles voltaram às formas normais. Eu digo aparentemente porque no final do episódio a gente vê que na verdade a Didi tá no corpo do Dexter e o Dexter no corpo da Didi. O último é uma aranha velha, nojenta e repugnante. O segundo episódio do laboratório de Dexter se chama Grande Irmã, e nele meio que a Didi ali vê que o Dexter fez alguns biscoitos e tenta comer, só que o Dexter impede, falando que aqueles biscoitos na verdade eram para os seus ratos de laboratório e eram extremamente perigosos para os seres humanos. Só que a Didi acaba meio que se fantasiando de rato ali no meio do episódio, e aí o Dexter dá um biscoito para ela sem querer. E nisso ela fica extremamente gigante. O Dexter de começo não liga muito, pensa que se livrou da sua irmã e volta a fazer as suas coisas. Só que aí o pessoal da cidade começa a ficar em pânico e a TV acaba perguntando quem seria o herói que salvaria o dia. E aí o Dexter, pensando nas recompensas, resolve usar um robô gigante para pegar a sua irmã de volta. Só que ele leva um cacete dela, basicamente. Didi, para com isso! Vem pra casa agora! E aí no final ele dá um outro biscoito para ela e ela fica pequena novamente. Só que aí então aparece a mãe do Dexter, que tinha se tornado um monstro com tentáculos, porque ela também tinha acabado comendo um biscoito do laboratório. Limpem essa sujeira agora mesmo! No terceiro episódio piloto, no caso, eu só achei legendado, tá? Porque eu acho, ou pelo menos eu sinto, que ele não chegou a ser dublado, pelo menos não antigamente, porque esse episódio é cheio de palavrões. Oh, dear. Esse episódio se chama Removedor de Grosseria. E nele a Didi aparece ali no laboratório do Dexter e pergunta o que ele tá fazendo. Ele disse que fez um removedor de grosserias para tirar toda a grosseria da pessoa. Ele disse que usaria nela. E aí a Didi diz que não é grossa, que ele que é. Aí ele diz que ele não é ela. Aí eles começam a brigar. Eles acabam entrando juntos ali na máquina sem querer. E nisso a grosseria dos dois é retirada. E criam meio que uma versão do mal deles. E essa versão maligna deles acaba saindo ali do laboratório e vai até a cozinha com a mãe deles e começa a falar vários palavrões pra ela e sujam ali a cozinha e tudo mais. E o Dexter do mal até diz pra mãe dele que ela deveria agir como uma mãe decente e limpar toda aquela bagunça ela mesma. You do what all good mothers are supposed to do and clean it up yourself. E aí a mãe dele fica com muita raiva. Só que eles saem ali da cozinha e acabam encontrando a Didi e o Dexter do bem. Ele diz pra eles que a mãe deles estava procurando eles. Aí nisso a mãe, que não sabe que tem uma versão maligna deles ali, né, acaba descontando tudo na versão boa deles. E no final o Dexter acaba enganando a Didi e o Dexter do mal, fazendo com que eles entrem novamente na máquina e revertem o processo. E aí no final do episódio a mãe deles aparece dizendo que vai lavar a boca deles com sabão. Now to clean those filthy mouths. Oh, shit. O primeiro episódio de Hora de Aventura se chama Hora de Negócios, que se trata do fim do Jake ali resgatando alguns homens peixes que estavam congelados ali em uma pedra de gelo, e quando eles resgatam eles acabam utilizando esses homens para fazer algumas tarefas, e no final eles acabam até mesmo salvando as pessoas a mando do fim do Jake. Só que eles também acabam causando problemas, porque eles acabam sequestrando algumas criaturas ali também, como uma maneira de protegê-las definitivamente. Aí no final o fim do Jake tem que acabar derrotando esses homens peixes aí e congelando eles novamente. Esse é o primeiro episódio que você vai ver se você começar a assistir Hora de Aventura hoje em dia. Entretanto, esse não é o episódio piloto da série. Acontece que teve um episódio que foi feito como teste para mostrar para Nickelodeon e eles acabaram rejeitando. Só que esse episódio acabou caindo na internet. Eu não vou poder mostrar trechos completos do episódio aqui, porque vai que a Cartoon Network acaba não gostando muito, né? Mas eu vou mostrar algumas imagens e trechos bem curtinhos. Nesse episódio, o Jake tá ali meditando e diz que está se conectando com a internet através da mente.
novamente. Eles começam a dançar e tudo mais, e do nada passa o unicórnio colorido da princesa Jujuba, que está chorando. O Finn e o Jake, vendo isso, vão atrás desse unicórnio e acabam caindo no castelo do Rei Gelado, que sequestrou a princesa Jujuba. O Finn então começa a lutar ali com o Rei Gelado, enquanto o Jake está conversando com o unicórnio, e em um certo momento o Finn acaba sendo congelado pelo Rei Gelado. Então a mente do Finn acaba sendo levada até Marte com Abraham Lincoln. Então o Finn acaba saindo ali daquele congelamento do Rei Gelado, que está levando a princesa Jujuba dali. Ele começa a voar para fugir com ela. Então o Finn sobe no Jake e eles vão atrás do Rei Gelado e conseguem derrotá-lo. No final a princesa Jujuba dá um beijo no Finn, que fica completamente bobo ali, e acaba arrumando alguma desculpa para sair de lá. No caso de Meninas Superpoderosas, acaba sendo meio confuso dizer qual seria exatamente o primeiro episódio, porque tem alguns lugares que dizem que seria Um Dia de Cão, o episódio em que o macaco louco acaba pegando a cabeça do Anubis ali do museu e transformando todo mundo em cachorro, até mesmo as meninas, mas ele acaba sendo derrotado por essa forma deles mesmo assim. E tem outros lugares que dizem que na verdade o primeiro episódio seria Baratas Não São Barato, que é um episódio onde as meninas têm que derrotar uma barata, basicamente, o que combina muito com o primeiro episódio. Esse episódio começa com a Linguia fugindo ali de uma barata, enquanto a Docinho tenta matar ela e a Florzinho tenta impedir. O professor Otônio acaba salvando essa barata e ela vai até um cara muito estranho. Ela conta pra esse cara que as meninas têm medo de baratas e ele acaba resolvendo dominar a cidade com elas. As meninas vão até lá, no começo elas até tentam não matar nenhuma barata, prendem muitas em um jarro gigante ali, só que o barateiro, que é o nome do vilão, acaba fazendo com que elas se soltassem. Elas vão até ele e formam um monstro gigante feito de baratas. E as meninas então resolvem matar elas sem nem pensar duas vezes. E como o barateiro estava lá em cima no monstro, ele acaba caindo e se quebrando no chão, revelando que na verdade ele era um robô controlado por uma barata, que é presa inclusive. Entretanto, nenhum desses episódios é o piloto. O episódio piloto de Meninas Superpoderosas nem se chamava Meninas Superpoderosas, mas sim Whoop As Steel, como se fosse um trocadilho para chutar bundas. Inclusive o professor Otônio é totalmente diferente nesse episódio aí. Na abertura, na verdade, trocam o elemento X por Whoop As, e daí que viria o nome do desenho original. Nesse episódio a gente tem a abertura comum da série, só que os vilões dele são na verdade os amoebas, que são uma gangue de amoebas ali. Aí as meninas tentam bater neles, só que acabam ficando presas neles. E sabe como que elas resolvem esse problema? Simplesmente levam esses caras aí até o sol e acabam derrotando eles. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais, não esqueça de se inscrever no canal, de comentar aí e de compartilhar também. Deixa o like aí porque me ajuda pra caramba, hein? A gente se vê na próxima.